Bom, galera, hoje pra finalizar tudo, eu vou dar uma lição de casa pra vocês, como se nós estivéssemos em sala, né, pra seguir o planejamento. Então, a lição de casa vai ser página 58 e 59 de português e vai ter algumas de geografia que eu já vou lá. Então, na 58 e 59, vai estar falando sobre o numeral. Então, tá lá. Relembre o conceito. Numeral é a palavra que indica a quantidade ou ordem. Exemplos: 1, 2, primeiro, segundo, tá? Releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos. Então tá lá. Frase original. A população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países, tá bom? E a frase reescrita. A população atual é de 924 milhões e 500 mil e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Porque, nesse caso, para representar a quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais. Explique sua resposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de algarismos, né? Lembra que os algarismos são os números, nós já falamos sobre isso. Então, 1, 2, 3, isso são algarismos, cada um algarismos. E aqui ele tá perguntando, por que ele optou por algarismos e não números por escrito, igual tá lá. É meio fácil, né? Porque aqui, ó o espaço que ocupou, 924,5 milhões. É um espaço assim. E aí quando tá escrito 924 milhões e 500 mil, ocupa um espaço maior. Então é por isso. Normalmente os autores, né, não só eles optam por... Gente, eu fico tentando não parecer doida pra vocês, tá? Eles optam por colocar o algarismo pra se tornar um texto mais curto, tá bom? Aí tem classificação dos numerais. Os numerais são classificados de acordo com as ideias que expressam. Então, os cardinais são o que expressam as quantidades exatas. Por exemplo, 53 países é uma quantidade exata. Os ordinais expressam ordem de elementos ou seres em uma série. Por exemplo, o primeiro colocado na prova, segundo, terceiro, quarto colocado, certo? Esses são os ordinais. Os multiplicativos expressam multiplicação, por exemplo, o dobro de cadernos. E os fracionários expressam divisões ou frações, por exemplo, 1/3 dos alunos. Os ordinais, gente, ele entra... que assim, o primeiro colocado na prova. Então, quando a gente fala de primeiro, 10º, 20º, 30º, 40º, 100º, tudo isso é números ordinais, ok? Aí a lição aqui na 7. Relacione as cenas conforme a função dos numerais presentes no texto das falas. Então tem a letra A, indicar quantidade. A letra B, indicar a ordem em uma sequência. A letra C, indicar multiplicação. E a letra D, indicar fração. Então no primeiro diálogo tá assim: eu tenho 3 filhos, e você? E ela responde: eu só tenho 2, o Pedro e o Marcelo. Esse diálogo, ele tá indicando quantidade, ordem de uma sequência, multiplicação ou fração. Aí vocês vão colocar a letra nessa bolinha que tá do lado. Mais um diálogo. Ah, então você é a mãe do Marcelo? Aí ela responde: ele é o meu segundo filho. Quando ela diz ele é o meu segundo, ela tá dizendo quantidade, ordem de uma sequência, multiplicação ou fração, tá bom? Não é difícil essa lição. Agora, a próxima lição, vocês vão encontrar ela na página 22 de Geografia. Vamos lá. Com os dados solicitados nas letras A, B e C, e depois responda as demais questões. Então, vocês têm o mapa aqui em primeiro, tá bom? Vocês têm que completar esse mapa com base na A, B e C. Então, vamos primeiro para A, B e C, depois a gente volta pro mapa. A tá assim: escreva o título do mapa. É uma sugestão pessoal de vocês, mas a minha sugestão é que a gente pense o quê? Olha esse mapa. Nós estamos falando do quê? Ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Esses são estados de que país? País do Brasil, né? Então, esse mapa tá falando sobre o Brasil. Só que tá falando exatamente da onde? Das regiões do Brasil, tá bom? É uma sugestão. B. Defina a legenda do mapa considerando as 5 regiões do Brasil propostas pela IBGE. Então, vocês voltam aqui na página 18,
que vai ter aqui, ó, Brasil, regiões. Conforme tá pintado aqui, ó, aqui tá assim, o norte tá de verde, o nordeste de laranja, centro-oeste de amarelo, sudeste de rosa e o sul de roxo, tá bom? Aqui vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, aqui no lado, ó, aqui vocês vão ter as regiões e aqui o mapa. Então, vocês vão escolher, por exemplo, a cor vermelha. Vai começar pela primeira região. Vocês podem seguir o mapa, tá? Então, começou pela região norte. Vou ver aqui, deixa eu ver qual é mesmo. Vou ver todas as regiões norte. Vem aqui, pinta todos os estados da região norte. Vem aqui do ladinho, pinta o quadradinho correspondente à região norte e escreve em cima, região norte, ok? E assim, turma, sucessivamente até completar as 5 regiões. Vocês vão escolher um lápis de cor, vão pintar os estados correspondentes à região baseado na página 18, pintar a legenda e escrever de qual região é correspondente. Lembrando que vocês têm que responder a o título do mapa, e vir aqui em cima também, ó, nesse espaço em branco que vocês vão ter, e escrever qual é o título do mapa, ok? Embaixo também, vocês vão colocar aqui na lateral do mapa as regiões, mas na letra B vocês também têm que colocar quais são as regiões que tem o Brasil, tá bom? Na C. Defina na legenda a cor que vai representar cada uma das regiões brasileiras e pinte-as no mapa de acordo com as cores que você escolheu. Foi por isso que eu acabou de explicar, tá bom? Que lá tava pedindo as regiões e eu já expliquei as regiões e a legenda, beleza? D. Quais são as linhas imaginárias representadas no mapa que atravessam o território brasileiro? Então, vocês vão estar aqui abrindo, nós já falamos sobre isso. Queria chegar bem pertinho para vocês poderem enxergar. Aqui, ó. Nós temos o Trópico de Capricórnio. Ele é uma das linhas imaginárias. E a outra é a linha do Equador, tá? Então, vocês vão colocar Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E qual região é atravessada pela linha imaginária do Equador? Aí vocês já vão ter pintado, né? Vocês vão saber qual é a região tal. E vocês vão ver onde que a linha do Equador está atravessando. Qual região que vai ser. Então, se for a região nordeste, vocês vão escrever região nordeste. Região sul, tá bom? G. Conte quantos estados há em cada uma das regiões brasileiras. Depois responda qual região tem a maior e a menor quantidade de estados. Então, não precisa colocar todos, só a região que tem maior e menor. Então, vocês vão contar, por exemplo, a região norte tem 7 estados e a região sudeste tem 5 estados. Então, a região norte é a maior com 7 estados, região sul é a menor com 4 estados. Acho que foi isso que a Pro falou, já me perdi. Mas deu para entender, né? H. Quais são as regiões brasileiras em que todos os estados são banhados pelo oceano? Todos os estados, tá bom? Então, não se confundam. Então, vocês têm que abrir aqui, ó. Por exemplo, a região sudeste, não confundam, tá? Porque só 2 estados da região sudeste são banhados pelo oceano. Então, a região sudeste não entra. Tem que ser todos os estados pertencentes daquela região que são banhados por algum oceano, ok? Se atentem bem no mapa. E quais são os estados da região sudeste banhado pelo oceano? Sudeste onde nós moramos, não esquece. Então, olha aqui, vocês vão ter pintado certinho a região sudeste e vai escrever o nome dos estados banhados pelo oceano, que no nosso caso é o Oceano Atlântico, que banha o sudeste, ok? J. Qual é a região não é banhada pelo oceano, né? No caso, peraí, gente. Voltei. Uma das 5 regiões do estado do país, né, do Brasil, acaba não sendo banhada, porque ela fica no meio, né? Então já tá aí uma dica. Aquela região que é mais centralizada é aquela que acaba sendo afetada, né, pela falta do oceano. Aí K. Em qual região está localizado o estado onde você mora? Pro já falou, né? Mas aí, caso tenha se perdido em algum momento, é só olhar no mapa de novo e procurar o nosso estado de São Paulo, né? Na página 24, a L. Quais regiões fazem divisa com a região onde está localizado o seu estado? Tá perguntando quais regiões, tá? Não quais estados. Então, vocês vão ver, vocês vão ter pintado já. Por exemplo, se for a região norte, você coloca a região norte e a região centro-oeste, tá bom? Não é para colocar o estado, é para colocar qual a região que faz divisa com o nosso estado. Região. E a M. Considerando a localização do seu estado, informe com quais outros estados ele faz divisa, se é banhado ou não pelo oceano, e a localização com relação às linhas imaginárias que cruzam o Brasil. Como assim, Pro? Vamos lá.
Primeiro, nós estamos no estado de São Paulo. Localizei aqui ele, correto? Depois, a primeira pergunta assim: informe quais são os outros estados que ele faz divisa. Então, São Paulo faz divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, correto? Então, já tem que colocar essa divisa. Eu sei que a linha é pouca, tá, gente? Qualquer coisa faz uma linha embaixo. Depois dá assim: se ele é banhado ou não pelo oceano. Sim, nós sabemos que ele é banhado pelo Oceano Atlântico. E a localização dele com relação às linhas imaginárias. A linha imaginária tá aqui, ó. A gente tem uma das linhas que passa por São Paulo, na região lá embaixo. Qual dessas linhas é? Ela tá passando aqui o pontilhado dela, tá bom? É com essas informações que vocês vão fazer, tá? Espero que a lição de hoje tenha sido tudo bem. Não fiquem bravos comigo por ter mandado a lição de casa depois de todos esses vídeos de lição, mas é que a gente precisa terminar esse conteúdo para quando tudo se normalizar e as aulas voltarem, ninguém tá atrasado em nada, tá bom, turma? A Pro continua morrendo de saudade, não vejo a hora de passar tudo isso pra gente voltar aos nossos abraços e nossas aulas diárias, tá bom? Um beijão.